Olá, alunos dos terceiros anos da Escola Mário Borelli Tomás. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e hoje nós vamos para a nossa última videoaula, nossa última aula teórica desse ano letivo de 2020, um ano muito atípico, e nós vamos concluir com o tema O papel transformador da esperança e do sonho. Então nós vamos ver um pouquinho desse assunto, finalizar os conteúdos desse bimestre. E é claro, vocês terão uma atividade para entregar, ainda teremos período de recuperação, um fechamento do bimestre em si. Hoje eu estou apenas gravando a videoaula, mas vocês terão aí alguns dias para a resolução da atividade final, tá certo? Então, a aula de hoje é o papel transformador da esperança e do sonho. Bom, para começar, eu trago aqui para vocês a música Apesar de Você, de Chico Buarque. Recomendo que ouçam, mas eu vou estar lendo aqui a música para que nós possamos refletir um pouquinho sobre ela. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora, tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia, como vai se explicar vendo o céu clarear. De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc. e tal. Bom, pensando aí um pouquinho nessa música, quero inicialmente trazer a vocês a memória que essa música foi composta pelo Chico Buarque no período em que nós vivíamos aqui um período de repressão de pensamento. Se nós formos pensar, né, esse foi um período, o período militar em que nós vivemos, no qual, historicamente, mostra-se que foi um período de repressão. Em qual sentido? Existia uma limitação para algumas ações, de modo geral. Pensando nisso, a ideia dessa música do Chico Buarque é a ideia de trazer uma reflexão de que haveria de melhorar. Apesar de toda a situação, apesar de todo o contexto, o dia melhor viria. E aí, pensando nisso, eu trago a vocês a ideia do significado de esperança. Pegando no dicionário, esperança tem dois significados. O primeiro significado é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé, né? Esperança de uma vida melhor é um exemplo do uso. E na religião, a segunda das três virtudes teologais, acho que é assim que fala, ao lado da fé e da caridade. Então, a questão da esperança. Ou teologais, eu não sei dizer esse termo aqui, não vou chutar para vocês, porque eu nunca vi ele antes. E o termo, e o significado de utopia é o primeiro, lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, e o segundo, qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, pensando nessa questão da esperança e utopia, eu trago para vocês algumas reflexões. A primeira é de José de Souza Martins, que diz o seguinte: o hoje e seu ser permanecem latentes nos desafios do possível e nas novas opressões derivadas da estatização da esperança e da institucionalização das carências sociais e políticas. É na insubornável e teimosa rebeldia dessa latência
que o hoje pode ter sentido como amanhã, como esperança e não como espera, como sociedade e mundo tecidos a cada hora do dia, sem medo nem conformismo. O possível, compreendido nas iniquidades sociais do impossível e repetitivo, o sonho invadindo a vigília, o novo nascendo como rosa no meio dos espinhos, sem o que a rosa não teria cor nem sentido. Bom, a ideia então é apresentar um pouquinho da esperança ser esse sentimento que busca uma ação. Então, é uma reflexão que é feita na ideia de que a esperança ela traz em si, traz na pessoa, traz no indivíduo o sonho de que as coisas podem melhorar e uma busca, né, uma tomada de ação para que essas coisas realmente aconteçam, para que esse sonho, para esse aonde espera-se chegar aconteça. E trago também uma outra reflexão do sociólogo Karl Mayhem, ou Mayhem. Ele fala sobre utopia. Nós vimos sobre esperança e sobre utopia. Ele diz assim: a utopia consiste em um sistema de pensamento elaborado em determinado contexto histórico e social, mas que se põe em desacordo com ele. Ou seja, em determinada época, em grupos com consciência de suas carências e necessidades, surgem ideias e valores que transcendem os limites da realidade. Em uma situação tensa e contraditória, portanto, que surge a utopia, que consegue romper a ordem existente e conduzir a outra ordem. Nesse sentido, a utopia orienta a conduta dos indivíduos em direção a objetivos que visam transformar a realidade histórica. De maneira geral, essa palavra é muitas vezes vista de forma negativa, pois é associada à busca inútil por algo que nunca existiu e nem existirá, de algo afastado da realidade. Mas na obra de Mannheim é feito um uso positivo do termo, ou seja, a utopia como algo que pode ser realizado. Então, pensando aí na ideia de esperança e utopia, o tema da nossa aula hoje é o papel transformador da esperança e do sonho. A utopia é o sonhar, né? Eu acho esse trecho muito bacana que diz assim: pensamento consiste em um sistema de pensamento elaborado em determinado contexto histórico-social, mas que se põe em desacordo com ele. Então, mediante uma situação, a utopia é sonhar que há possibilidade de dias melhores, de situações melhores, apesar do que está se vivendo. E quando nós pensamos na ideia de esperança, como já foi dito no slide anterior, a esperança de que é possível chegar nesse dia, que é teoricamente utópico. E muita gente usa o termo utopia como algo que não vai acontecer, como algo negativo, no sentido de que você só sonha, mas não vai acontecer. Mas o autor ele traz para a ideia de que é possível sim buscar concretizar esse sonho, esse desejo por meio da esperança. Então, vinculando a esperança com a utopia de dias melhores. E é possível como? Buscando a ação. A utopia e a esperança na prática, eu tenho aqui 3 exemplos que eu vou dar para vocês como sugestão de pesquisa, para que vocês pesquisem sobre essas 3 pessoas que trazem em si o contexto da nossa aula de hoje. A esperança e a utopia unidas em busca de dias melhores por meio da ação, por meio da prática. Então nós temos aqui Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. Essas três pessoas, essas 3 personalidades decidiram ter utopia, decidiram ter esperança e foram para a prática, foram para a ação. E aí recomendo muito que vocês pesquisem a história deles, porque é muito, muito interessante e são realmente histórias que podem nos trazer norte de dias melhores, trazer o senso de que é possível fazer a diferença numa sociedade onde nós vemos muita injustiça, muita falta de caráter. É possível que nós consigamos fazer isso, fazer a diferença mesmo independente do contexto em que estivermos. E aí, para encerrar então, nós vamos encerrar esse ano e esse bimestre com um projeto integrador, que é uma atividade final. Eu vou pedir para vocês que vocês criem um cartaz, pode ser físico ou virtual, usando PowerPoint, né? Vocês têm aí diferentes estratégias, eu sei que vocês conseguem utilizar diferentes redes, às vezes um mapa conceitual. Usem a criatividade que eu sei que vocês têm, para que vocês vinculem os conceitos que nós estudamos ao longo desse bimestre. Então nós vimos o que não é cidadania.
Então nós vimos sobre a desumanização e coisificação do outro, falamos sobre a reprodução da violência e da desigualdade social e hoje concluímos falando sobre o papel social e politicamente transformador da esperança e do sonho. A esperança e o sonho têm juntos o poder social e político, né, de transformar uma sociedade. Como fazer isso? Né? Nós temos aí alguns exemplos de pessoas que buscaram fazer isso de alguma forma, e a ideia é que nós possamos também no nosso dia a dia buscar formas de fazer a diferença. Por isso, para encerrarmos então esse ano e esse bimestre, eu conto com vocês com o projeto integrador, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês, e eu já espero e aguardo os resultados que vão ser com certeza muito bons. Um grande abraço, qualquer dúvida eu estarei disponível. Tchau, tchau.